Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Louvamos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais termos um dia de vida e por estarmos juntos, por vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos também agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marliane Inácio da Silva, pede orações por Beatriz Silva, ela está na Argentina, ela está se formando em medicina e ela completou mais um ano de vida agora no mês de fevereiro. Que Deus abençoe a Beatriz Silva. Um alô especial para o Jerônimo Portela, também para Rosilene Lopes dos Santos, um alô para Maria Angélica de Curitiba, no Paraná, para Francisca de Jesus Soares, também para Maria Ângela, para Maria das Graças Ferreira, um alô para Berê Oliveira, também Mara, Lau Kriegel, Marinho Westphal, Antônia Almeida, um alô para Beatriz, também Marilena Cunha de Almeida, Antônio Albuquerque e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por mais este dia de vida, por estes momentos que temos agora para estudarmos a Tua Palavra. Uma vez mais te pedimos que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Esteja com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, que têm suas necessidades, seus problemas, confiam em Ti, esperam em Ti a solução, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe Beatriz Silva, que aniversariou em fevereiro, e também queres abençoar todos os demais que nós citamos aqui os nomes e que nos pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus porque hoje é o último dia dessa festa da carne, do carnaval, e esperamos que todos vocês estejam bem, tenham passado bem, tenham recebido bênçãos de Deus e continuemos orando para permanecermos firmes na fé, buscando a comunhão com Deus cada dia, através do estudo, através da oração, e que Deus nos dê vitórias conforme a vontade dEle. Estamos na série O Amor e a Justiça de Deus, e estamos falando especialmente sobre a questão do mal, como surgiu e o porquê existem todos estes sofrimentos. E esta semana nós estamos então falando a respeito de regras que existem. Essas regras, elas falam a respeito de engajamento, é de nós nos envolvermos, ou pelo lado do bem ou pelo lado do mal, e que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e procurar sempre fazer a vontade de Deus em nossa vida. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de Jó, o sofrimento que ele passou, e sabemos que foi permitido por Deus para provar que Jó era fiel, não pelo que ele tinha, pelas posses dele, mas pelo que ele era. Assim também, hoje existem muitas pessoas que são fiéis a Deus, que são tementes, que são pessoas que são justas, íntegras, que se desviam do mal, como fazia Jó, e mesmo tendo muitos bens materiais ou não tendo nada, depende de cada pessoa, do seu relacionamento com Deus. E assim era Jó. Ele perdeu tudo, perdeu inclusive a saúde, ficou muito tempo enfermo, mas ele permaneceu fiel a Deus. E que nós também possamos permanecer fiéis ao nosso Deus, mesmo em meio a uma enfermidade, mesmo em meio a perdas materiais ou perdas de vidas, de familiares, que nos mantenhamos fiéis, sabendo que tudo isso é causado pelo inimigo de Deus, por Satanás. Satanás, como nós temos na Bíblia muito claro, ele é o príncipe deste mundo, um príncipe temporário. Por quê? Porque Satanás usurpou este mundo das mãos de Deus quando o ser humano, Adão e Eva, caíram em pecado. E então ele passou a dominar este mundo. Adão, que foi colocado aqui neste planeta para cultivar, para cuidar, ele tinha o domínio sobre
os animais, sobre as plantas, mas quando pecaram, eles passaram esse domínio para Satanás. Então ele se tornou, por usurpação, o príncipe deste mundo. Mas sabemos que este principado de Satanás é por pouco tempo. Não vai durar para sempre, vai chegar a um fim. E este principado que Satanás usurpou das mãos de Deus, isso está envolvido neste conflito cósmico que nós estamos também estudando nesta série. Agora, sabemos que tudo é limitado por alguns tipos de regras do engajamento. E essas regras, elas limitam não apenas as ações dos inimigos, que é o diabo e seus aliados, mas limitam também as ações de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor, ele não quebrará as suas promessas, porque Deus está em harmonia com as regras de engajamento, o que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Então, por isso, Deus, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro. E por que, se Deus é todo-poderoso, por que então ele também está limitado por causa desse engajamento? Porque tem coisas que Deus ele não pode fazer. Por exemplo, nós temos o livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolher. E Deus ele não nos força, ele quer nos salvar. Mas se nós não quisermos, ele não pode fazer nada. O que deveria ser feito pela nossa salvação, Deus já fez. Através de Jesus, que veio aqui, viveu e não pecou, morreu por nós, ressuscitou. E todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus e o aceitarem, esses passarão então a receber o galardão da vida eterna, se permanecerem fiéis até o fim, se relacionando com Deus, estes então serão salvos. Mas aqueles que não quiserem, Deus não pode fazer nada. Por isso que Deus é limitado, porque ele respeita a nossa liberdade de escolha. Agora, sabemos que Satanás então está com esse tempo limitado para reinar neste mundo, e conforme nós lemos em João, no capítulo 12, e no verso 31, diz assim: chegou a hora de julgar o mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso. Vejam, então, aqui nós já estamos falando a respeito do fim de todas as coisas, quando o principado de Satanás chegará ao fim. E aí este mundo voltará a ser do Senhor nosso Deus. Jesus, ele recebeu o domínio do Pai para poder então julgar as pessoas. É Jesus quem vai julgar. Por quê? Porque Jesus é que veio, Jesus que viveu, venceu, e ele então julgará todos aqueles que se recusarem a aceitar a salvação. Nós também lemos em João capítulo 14 e no verso 30, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim. Jesus falando a respeito de Satanás, que ele estava se aproximando, mas que ele não tinha poder nenhum sobre Jesus. Vejam que Jesus foi tentado de todas as formas. Como nós também somos tentados, Jesus foi tentado, mas Satanás não tinha poder sobre ele. E infelizmente, sobre nós, seres humanos, mortais, pecadores, Satanás, às vezes, ele tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós temos este desejo carnal, nós temos uma carne pecaminosa e a tendência nossa é para o pecado. Então, quando nós fazemos a vontade dele, de Satanás, ele tem domínio sobre nós. Mas sobre Jesus, ele não tinha domínio. E então Jesus aqui estava falando a respeito dos dias que já estavam se aproximando para que ele pudesse entregar a sua vida. Também nós lemos em João capítulo 16 e no verso 11, nos diz assim: do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Satanás, o fim dele já está decretado, ele será destruído quando chegar o fim de todas as coisas, ele será consumido pelo fogo e enxofre, juntamente com os seus anjos, e todos aqueles que rejeitarem este oferecimento da graça que Deus nos dá. E se nós recusarmos, nós também seremos então lançados neste lago de fogo e enxofre.
Mas que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo continue trabalhando conosco e que possamos tomar essa decisão de estar ao lado de Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele escreveu: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele tem cegado as pessoas para que não creiam e também para que não vejam a luz das boas novas. Então está tudo muito claro na palavra de Deus. Nós às vezes estudamos a Bíblia com algumas pessoas e mostramos, né, a vontade de Deus, que é salvar o ser humano, mas Satanás, ele cega a mente das pessoas para que não consigam ver a luz das boas novas do Evangelho para a salvação. E também, quando lemos em Lucas capítulo 4 e no verso 6, o evangelista escreveu: eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Isso aqui foi lá no deserto da tentação, quando Satanás tentou Jesus para que cedesse, né? Para que o adorasse. E então ele disse: eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus. Vejam, que petulância, não é? De Satanás. Ele usurpou isso das mãos de Deus. Deus é o Criador, é o mantenedor, é o sustentador. E agora ele diz: esses reinos são meus e eu lhe darei, se você prostrado me adorar. Então aqui no Novo Testamento, nós encontramos este confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. E parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás, conforme nós lemos em 1 João, no capítulo 3 e no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então foi para isso que Jesus veio, para destruir, para derrotar de vez por todas Satanás. Ele poderia ter sido derrotado lá nos céus, eliminado, mas Deus, no seu infinito amor, ele não fez isso, porque os outros anjos iriam continuar na presença de Deus adorando-o por medo e não por amor. E Deus não quer ninguém o servindo por medo, mas sim por amor, por tudo aquilo que ele fez e faz por cada um de nós. E então, aqui no estudo que fizemos hoje, nós vemos que Satanás, ele traz calamidades sobre a face da terra. Ele se diz, né, o príncipe deste mundo, mas só para trazer destruição, trazer tragédia, trazer calamidades. E uma das calamidades que nós estudamos ontem foi sobre a família de Jó. Mas, mesmo no sofrimento, mesmo nas perdas, Jó continuou a bendizer o Senhor e mostrando que as acusações de Satanás, elas eram falsas. Então, Jesus, ele aqui no Novo Testamento, chamou Satanás de príncipe deste mundo, como esse fato de Jesus ter chamado Satanás de príncipe deste mundo nos ajuda a compreender, pelo menos um pouco, por que o mal ainda existe no mundo. É por causa de Satanás que está aí, né, no comando e incitando as pessoas à maldade, incitando as pessoas a odiarem umas às outras e incitando as pessoas a pensarem somente nelas, serem egoístas, e tudo isso é causado por Satanás. Agora, sabemos que este domínio dele resta pouco tempo e ele será destruído. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos estar ao lado de Jesus em toda e qualquer situação. E em breve nós estaremos com ele na eternidade, onde não haverá mais esse sofrimento que nós passamos aqui neste mundo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.